Graça e paz, né, para a galera que está online. É bom começar, né, poder retornar aí a EBD. Na semana passada, Ian esteve à frente aí, gravou a lição para nós. Hoje, né, está sob a minha responsabilidade. Cenário novo para nós, né, vivendo esse momento aí de crise mundial. Mas que bom que nós temos, né, as novas tecnologias e a gente pode continuar compartilhando, refletindo, né, discutindo sobre as coisas de Deus, mesmo nesse tempo. Espero que todos estejam bem, se cuidando, cuidando dos seus e firmes em Deus, né, aproveitando esse tempo em casa também, às vezes para, né, ler um pouco mais a palavra de Deus, estudar temas relevantes aí sobre a palavra de Deus, sobre a vontade dele para nós. É triste, né? Porque já começando na verdade, né? Bom lembrar também. Só um minuto. Natália, coloca o fone. Calma, tô organizando. Só avisando a Natália aqui, porque ela estava sem o fone, e o som do outro aparelho estava chegando aqui. Mas então, o que eu ia dizer, né? Primeiro, quem precisar, né? Quem se sentir à vontade durante esse nosso bate-papo, quiser falar, Gabriel está como nosso moderador aí, né? Hoje também. Então, qualquer coisa, né, levanta a mão aí, talvez ele vai conseguir ver o seu dedo. Se tiver muita gente, ele não vai conseguir ver. Mas aí tem um chat, vocês devem ter visto no aplicativo aí. É só entrar no chat e pedir a palavra, né, que a ideia é manter o mesmo ritmo do nosso encontro presencial. Beleza? Muito bom ver vocês. Estou abrindo aqui, né, as imagens para ver as fotos e os vídeos. E vamos lá, né? A gente tem um tempo aí para daqui a pouco começa o nosso culto às 9h30. Então, nossa EBD hoje vai ser um pouco mais curta. Primeira coisa, né, dando abertura agora oficial, então, é lembrar que em tempos como esse, né, a gente começa a sentir saudade dos momentos que comumente a gente não dá valor. A oportunidade de estar numa EBD presencial, de estar num culto, de sair às ruas, de cumprir com as nossas atividades profissionais, pessoais, de rever amigos, familiares. Momentos como esse fazem a gente sentir saudade de coisas que às vezes a gente não dá valor, né? Então é um momento para a gente refletir. Ele tem um texto inicial, ainda não é o nosso texto base, mas está lá em Eclesiastes, no capítulo 2. Ele corrobora com isso que a gente está falando. Eu vou colar ele no chat para vocês aí. Já está aí o versículo. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. O sábio diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois ele fala da morte aqui, né? A morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Essa crise arrebatando algumas vidas e faz a gente refletir exatamente sobre isso, né? A importância de ter vida, a importância de principalmente ter contato com o nosso Deus, saber que nós temos livre acesso a Ele, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados e que um dia a gente vai se encontrar com Ele. Acredito que em momentos como esse a gente reflete ainda mais sobre isso. Eu tenho percebido, conversando com muitas pessoas ao nosso redor, agora já levando para o tema da nossa, né, mensagem ou discussão nessa manhã, como é ruim ficar só, né, nesse momento de quarentena, de isolamento social. Eu percebo nas pessoas que eu converso online, com os amigos, né, via WhatsApp principalmente, um misto de sentimentos. Dentre eles, medo, incerteza, solidão, preocupação, ansiedade. E é o que nós temos visto em tempos como esse. E é o que nos leva, né, ao tema da nossa discussão, né, da nossa EBD nessa manhã. Colocando também o tema para vocês no chat. Já está aí disponível, né? Também estava no banner. Pandemia e fé. Uma reflexão do ponto de vista cristão. Por que esse tema? Simples, né? Eu imagino que, como eu disse, a maioria de vocês estejam aí, talvez utilizando mais os meios digitais para acompanhar as notícias e as coisas em relação ao mundo cristão, também o nosso mundo evangélico. E a gente tem percebido, né, alguns discursos em relação à nossa fé, à nossa prática cristã, que destoam um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, principalmente em relação à nossa fé. Né, nós sabemos que, né, nossa fé ela é cristã, nós somos
cristãos, mas como nós temos vivido e exercitado a nossa fé nesse tempo de crise e de pandemia. Então, nesse sentido, a gente vai ler alguns versículos aí de Hebreus 11. Quem quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Eu também estou colando o texto aqui na versão da Bíblia NVI para vocês. Vou colar em partes, porque o aplicativo não aceita, né? Textos muito grandes. Então, estou colando para vocês aqui em 3 partes. Beleza? Acho que a parte do 13 aí, desse último versículo, vai cortar um pedaço, tá, gente? Só para deixar ciente. Então, vamos lá. O texto está disponível no chat para quem quiser acompanhar o mesmo texto. E qualquer dúvida aí, levanta a mão, faz uma interferência. Gabriel vai me avisando aqui, eu estou de olho também. E a gente vai se falando. Palavra de Deus, Hebreus 11, versículos 1 a 13, e depois do 36 ao 39, a palavra de Deus nos diz o seguinte, em relação à fé, especificamente. Esse é um texto muito conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Outros enfrentaram zombarias e açoites, lá no 36 já, tá, gente? Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Versículo 39. Todos estes receberam bom testemunho da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Vamos fazer uma oração, galera, para a gente começar? Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã, Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos propicia meios tecnológicos para que nós continuemos a aprender da Tua palavra, a participar dos cultos, a estudar, Deus, e buscar o Senhor a cada dia. Nesse momento, peço ao Senhor, Deus, por cada um de nós que estamos aqui nessa escola bíblica dominical da classe de jovens online, que o Senhor possa falar conosco, Deus, que o Senhor possa nos ensinar a exercer a nossa fé cristã nesse momento, que possamos continuar vivendo para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados, visita cada um, abençoa, Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer,
continua conosco. Nós dependemos e necessitamos do Senhor. Oramos desde já também por toda a igreja, toda a nossa cidade, pelo país, pelo mundo como um todo. O Senhor possa, Deus, agir e continuar agindo conforme o teu querer e vontade. A nossa oração no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Todo mundo me ouvindo bem? Ninguém em vídeo aí para dar joinha, né? O povo tá tudo com vergonha. Então vamos lá, gente. Quiser, a web deu um ok, beleza. Quiserem falar, como eu disse, levantem a mão. O Gabriel tá como moderador e para quem entrou depois, bom dia. Quem, né, quiser cortar o vídeo, né, também tranquilo, entendemos. Quiser falar, deixa um oi no chat, alguma coisa aí, beleza? Viu o Pedro dando ok aqui? Beleza. Então vamos lá, gente. Primeiro esse texto, né? Ele fala sobre a fé, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Para nós, muitos, inclusive nos dias de hoje, né? Nós temos visto algumas patacadas no meio cristão aí. Alguns pastores dizendo algumas coisas em relação a esse momento. Falaremos também sobre isso. E muitos se fundamentando no versículo 1. Vamos ler de novo o versículo 1 para nós aí, que é onde o povo tem fundamentado, né? Versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Glória a Deus, a fé é isso mesmo. Só que quando a gente lê o resto do texto, nós vemos que a fé, ela não é nós exercermos ou exercitarmos a nossa vontade, né, e pedirmos ou ordenarmos ao nosso Deus para que Ele faça exatamente aquilo que eu quero. A fé, já dando um spoiler daquilo que iremos estudar ou discutir na manhã de hoje, ela é exatamente o contrário. É nós compreendermos a vontade de Deus, a ordem, o comando dele para nossas vidas, e então a gente aceitar e viver isso. Nós vimos aí exemplos de alguns grandes heróis e referências para a nossa fé, pessoas que viveram no passado e por voz de comando no nosso Deus, viveram tudo aquilo que ele os ordenou e ensinou a viver. E não o contrário. Os heróis da fé em nenhum momento tentaram dar ordens e manipular a vontade de Deus para alcançar os seus objetivos ou terem aquilo que eles achavam que deveriam ter. Mas pelo contrário, foi Deus que mandou Abraão ir para uma outra terra. Foi Deus que avisou a Noé que deveria construir uma arca. Foi Deus que falou com Sara, né, e Abraão que eles iriam ter um filho. Foi Deus que deu a ordem, foi Deus que colocou no coração deles esse sonho, ou seja, ele fez essa promessa. E não o contrário. Noé pensou, eu não estou gostando de como as pessoas estão vivendo, Deus. Então é o seguinte, vamos matar todo mundo, deixa eu fazer um barco aqui, o Senhor depois manda a chuva do céu. Não foi isso que aconteceu. E infelizmente nós temos visto algumas coisas nesse sentido, algumas falas de pastores, até pessoas boas, que pregam a palavra de Deus, mas dizendo algumas coisas um tanto quanto incoerentes. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, de forma breve. Agora são 8h58, até 9h29 a gente vai encerrar a EBD, porque às 9h30 começa o culto da nossa igreja com o nosso pastor. Beleza? O Herbert já mandou, inclusive, os links nos grupos aí. Esse texto nos mostra, galera, que Deus não faz suas obras porque nós acreditamos, mas porque nós acreditamos porque Deus faz. Essa é a grande diferença. Nós vimos aí, como eu disse, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os outros. Eles não esperaram receber o que eles desejavam, mas o que Deus havia falado com eles. Eles creram no que Deus disse e mesmo assim, como nós vimos lá no final do texto, versículo 13 ali, depois no versículo 39, muitos não viram o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Nessa terra, nessa vida, muitos não puderam experimentar aquilo que Deus prometeu. Outra coisa importante que o próprio texto fala, inclusive, em relação a Abraão, porque eles já esperavam uma outra terra, uma outra realidade, né? Um fundamento. Vou encontrar o versículo, ver se encontro aqui rapidamente. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha a diferença, eles receberam a promessa e eles sabiam em quem eles confiavam. Isso é fé. E o que nós temos visto hoje? Ou você pode perguntar, Júnior, mas o que esse texto tem exatamente a ver com essa pandemia, cara, que nós temos vivido? E a resposta é simples, gente. Tudo. Esse texto tem tudo a ver com esse momento,
Porque esse texto fala do que é a fé bíblica, do que é a fé cristã e do que é o exercício da nossa fé cristã, de como nós devemos exercer a nossa fé. Nós vejamos o que muitos evangélicos têm, como eles têm se comportado nos dias de hoje. Semana passada, no final, durante essa semana, me enviaram um vídeo de semana passada de alguns evangélicos, não sei qual denominação, e eles estavam na saída ali do Palácio do Planalto, naquele momento pela manhã, onde o presidente do nosso país ele sai. E então esses evangélicos cantaram um hino evangélico muito antigo, e na sequência eles disseram o seguinte: presidente, nós acreditamos que Deus está com você e nós queremos que você profetize que esse vírus saia do nosso país agora mesmo. E eu fico pensando, isso é exercitar a fé? Um outro caso que nós tivemos também na semana passada, e alguns devem ter acompanhado, um determinado pastor de muita expressão também no nosso país, quando começou a quarentena oficial, sugerida pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, esse pastor disse que não fecharia as portas da igreja dele, eu quero colocar uma aspas aqui, de forma alguma. E é um humorista não cristão, mas esse camarada teve criação cristã. Ele fez um post no Twitter que gerou um certo retorno muito grande aí da sociedade. E ele disse o seguinte: o pastor fulano de tal, chamando pessoas para a igreja, me lembrou Satanás chamando Jesus para o monte. Aspas. Mostra para todo mundo que você confia em Deus. Pula. É interessante, Até mesmo os não cristãos percebem, de alguma forma, talvez pela revelação natural de Deus, como nós conversamos na última EBD em que eu estive com vocês falando sobre a eclésia, ou eclesia, esses excessos. Vi também alguns casos de alguns líderes dizendo o seguinte, no passado Moisés abriu o Mar Vermelho, hoje pastores fecham igrejas. Me parece, irmãos, que esses nossos irmãos evangélicos fazem essas críticas debruçadas no entendimento totalmente equivocado do que vem a ser a fé cristã. Me parece que esses líderes evangélicos, eles acham que nós podemos simplesmente dar ordem em Deus e manipular a sua vontade. E eles se esquecem que a vontade de Deus é soberana. E que por mais que nós não entendamos, algumas coisas aparentemente ruins acontecem por vontade de Deus. Quando nós lemos o Velho Testamento e até mesmo o Novo Testamento, nós vemos diversas lutas que o povo de Deus enfrentou. Quando nós lemos agora os versos 36 a 39 de Hebreus 11, dos nossos heróis da fé, nós vemos que eles foram perseguidos, enfrentaram zombarias, foram apedrejados, cerrados, mortos. E se esses, irmãos, cristãos antigos, os servos de Deus antigos, achassem que eles poderiam determinar a Deus uma vida diferente? E se Paulo, quando pediu a Deus para retirar dele o espinho da carne, que ele tinha na carne, e Deus disse não, minha graça te basta. Se Paulo quisesse questionar a Deus, dizer, não, Deus, mas eu estou te pedindo, eu tenho fé, eu acredito naquilo que ainda não veio à existência, e eu quero que o Senhor retire porque eu quero. Quando nós vemos esse tipo de profetada, exatamente esse é o meu sentimento. Parece que são pessoas que não entendem exatamente o que é a fé cristã e que não entendem que a vontade de Deus é soberana, que por mais que nós não compreendamos, o nosso Deus está no controle, irmão. E nós podemos ter paz. Se seu coração está afligido em meio a essa crise, a essa pandemia, eu quero te lembrar, Jesus veio nos dar a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não dá. Você pode descansar em Deus. É bom lembrar, irmãos, já que a gente está falando desses líderes religiosos, que nós chamamos de profetas, a gente considera profeta atualmente, não é bem assim quando a gente vai estudar um pouco a palavra de Deus. É bom lembrar que o profeta, na sua origem, ele não tem poder próprio. Ele é um homem normal que é apenas utilizado por Deus.
Vejamos o exemplo de Moisés e as pragas lá no Egito. Quando Deus resolveu tirar o seu povo do Egito, Deus falou com Moisés, Deus avisava que ele ia mandar a praga, Moisés só aceitava e Deus falava, ó, vai lá agora e conversa. Era Deus quem coordenava. O profeta não tem poder para manipular a vontade de Deus. Nós não temos esse poder. E é interessante, né? Eu ouvi um pastor comentando durante essa semana em relação a esses líderes evangélicos, que eles querem enfrentar essa praga, eles querem enfrentar esse vírus, eles querem manter as portas da sua igreja abertas. Utilizam textos fora de contexto, como nenhuma praga ou nenhum mal chegará à sua tenda. Mas eu fico pensando, por que eles não enfrentam outras pragas existentes na nossa sociedade? Por que muitos desses líderes têm muito poder, muito recurso material, muita posse, casas em países de primeiro mundo? Por que eles não sobem às periferias do nosso país? Eles mesmos, não os membros simples das igrejas deles. Por que eles não sobem às periferias do nosso país durante confrontos entre policiais e traficantes? Por que eles não vão, né, para os locais de grande aglomeração? Por que eles não vão lá para a Cracolândia, igual nós temos enquanto batistas da Cristolândia lá cuidando ou tentando disseminar o evangelho? Por que eles não vão lá durante crises, durante momentos de tiroteios, de furtos? Por que eles não vão lá? Nenhum mal vai chegar à sua tenda. Então nós percebemos um discurso de fé que tende a ser hipócrita. Porque muitos desses líderes, na verdade, nós vamos falar um pouco disso à frente, eles não querem fechar, eu coloco aspas de novo, o templo deles, porque me parece que eles estão muito mais preocupados com o fluxo de caixa do que qualquer outra coisa. Porque esses líderes são líderes de igrejas que têm pessoas simples, carentes, que precisam que essas pessoas estejam lá. Estou lendo que o Gabriel escreveu aqui, né? Deus que deu a saída do milagre de abrir o Mar Vermelho, Moisés só levantou o braço, crendo no que Deus disse. Exato, Gabriel. Exato. Deus é que deu a ordem. Rian comentou exatamente. É isso aí, foi Deus que deu a ordem. Ó, levanta o braço, mantém o braço estendido que o mar vai ficar aberto. Olha que interessante. E o profeta só respeita. Olha que diferença, né? Olha a nossa igreja. Estamos mantendo os cultos online. É o mais prudente. Temos irmãos idosos. Como é que a gente vai manter as portas do templo abertas, irmãos? Para um vírus que ainda não tem vacina, que é altamente contaminável. Ah, Júnior, mas 70%, 80% nem apresenta sintoma. Exato. Talvez nós, que somos um pouco mais jovens, muitos de nós podemos contrair esse vírus e nem apresentar sintomas. O Herbert deu um ok ali, né? Nem apresentar sintoma. Mas, contraindo esse vírus, mesmo sem apresentar sintomas, nós podemos transmitir esse vírus para os nossos pais, para os nossos avós. Júnior. Esse momento que a nossa igreja, irmãos, ficou muito... Quer falar, Rian? Sim. Até para ter uma interatividade, está conseguindo escutar? Sim, ótimo. Sim. Eu achei interessante, quando você começou a ler aí, o texto completo de Hebreus, porque a gente olha os primeiros capítulos e, embora tenham sido decisões de obediência difíceis pela fé, o texto, a partir do versículo 36, deixa eu localizar aqui, que começa, outros por sua vez... Nosso chat aí, ó. Sim, outros por sua vez passaram pela prova de escárnio, açoites, prisões, foram apedrejados, cerrados pelo meio, fios de espada. Ou seja, esse versículo ele vem exatamente como um soco de luva de boxe na cara desse evangelho da prosperidade e da confissão positiva, porque ele não só mostra os heróis da fé que triunfaram com coisas boas, né? Noé, que triunfou ali na arca, Abraão, que foi o pai ali de uma grande multidão ali, depois seus descendentes herdaram a terra prometida, né? Ainda que não obtiveram o descanso final, mas eles mostram também que a fé capacitou pessoas a enfrentarem situações sobre-humanas, os mártires, né? Os mártires do cristianismo. Então, como você disse aí, não só triunfar ao evangelho triunfalista, mas também a fé, e pela fé, cristãos foram capacitados a suportar
terrível sofrimento. Nessa semana, eu li um post, parece que era meio que uma sátira também, eu achei interessantíssimo. Aí, uma pessoa parece que meio que enfrentando um luto, ou na iminência, né? Que a gente pode, infelizmente, ter um parente, um amigo, uma pessoa próxima acometido por esse vírus. Aí fazia-se a seguinte pergunta: o que te faz pensar que se você vir sofrer uma perda de um familiar querido, a sua perda ou o seu sofrimento vai ser maior do que o de milhares que têm enfrentado isso nesse mundo? O que te faz pensar que o seu vai ser pior do que o desses? Então, exatamente esse texto totalmente oportuno nesse momento para refutar também esses vendilhões, né, do templo que sempre existiram e perduram até os dias de hoje, né? Precisamos só de um azarrogue, azorrague, né? Para a gente, aquele chicote com os cacos de vidro aí para expulsar esse pessoal do templo de novo aí. Ótimo, pessoal. Diga. Fala, Jade. Versículo 35, só completando aí uma parte que o Rian falou. Na parte B fala: outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Esses, de fato, entenderam o propósito deles aqui na Terra, né? E, de fato, colocaram sua fé à prova e em prática. Exato. Ótimo, cara. Obrigado, Jade, Rian, pelos comentários. E essa ideia, tá, gente? Interatividade. Quem quiser falar, abre o microfone, pede a palavra ou escreve no chat aí, tá? E é isso aí, né? Vocês comentaram. Esse texto ele vem refutar todo o excesso de fala religiosa que nós vemos, não só durante essa pandemia, mas sempre. Como eu conversei com vocês falando da primeira BD que eu discuti com vocês lá sobre por que Cristo morreu, nós vemos, né? E João 10 ali, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Gabriel escreveu, né? A fé é a confiança nas promessas de Deus, naquilo que não se vê, mas Deus disse. Exato, Gabriel. Tem até, vou falar alguma coisa similar no final da nossa EBD. Mas ela é isso aí, é acreditar naquilo que Deus nos disse. E não ficar inventando coisa para dizer. Né? Jade confirmou aí também. Eu estava dizendo, né, o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Os rebanhos não pertencem aos homens, os rebanhos pertencem a Deus. Então, irmãos, nesse momento, Pedro Paulo comentando, né, viver pela fé é renunciar à nossa vontade ou movimentos humanos, mas confiar inteiramente em Deus. Amém, Pedro? É isso aí, cara. Nós podemos descansar nele, mesmo nesse momento. Nós sabemos que nós temos um Deus, sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, como diz a palavra dele. Então, irmãos, nesse primeiro momento, um conselho que eu dou para vocês é: não permitam que a fé de vocês sejam testadas por homens. Fiquem e façam aquilo que Deus mandar vocês fazer. Né? Busquem esse relacionamento com Deus. Eu acredito que todos que estão aqui têm. Sei que são uma galera mais antiga de igreja, de ter já um contato maior com a palavra de Deus. Façam e fiquem onde Deus mandar e o que Deus quiser que você faça. Isso é o mais importante. O Rian tá concordando aí. Exatamente, porque Deus fala conosco. Vou falar mais sobre isso à frente. E aí muitos, né, ainda nessa discussão, muitos ficam, né, nessa dúvida, né? O templo deve ficar fechado ou aberto? E eu me sinto abençoado, já de Rio aí, eu me sinto abençoado porque na minha última, né, fala com vocês na EBD, eu falei sobre a eclésia ou eclesia, né? E a primeira coisa, então, irmãos, lembrando um pouco a nossa discussão lá sobre a eclesia ou eclésia, é lembrar que Deus não morreu para que a gente ocupasse imóvel, não, gente. Ele não é corretor de imóvel, ele não é dono de prédio, tá? Pedro falando aí. Deus não é dono de infraestrutura humana. Ele não está preocupado se a gente está ocupando o prédio ou não. Ele está preocupado se a gente está servindo e cumprindo a vontade dele nessa terra, fazendo o que ele quer que nós façamos. A verdadeira igreja, como nós discutimos nessa EBD sobre a eclesia, é a união dos discípulos do Messias. Essa assembleia, esse ajuntamento, né, os chamados para se reunir e cumprir a vontade dele, construir essa igreja em relação àquela que ele estava derrubando. O Jade está mostrando o cartãozinho da EBD agora aí, ó, de convite. Massa, velho. Vamos distribuir esse cartãozinho aí e trazer cada vez mais pessoas para aprender sobre Deus conosco.
Gabriel comentou, né? O templo está fechado, mas a verdadeira igreja está totalmente ativa. Exato, irmão. Amém. Pedro Paulo disse aí, viver para Deus é desafio, mas é necessário. Exatamente, Pedro. A palavra de Deus diz que o caminho, né, é estreito, que amplo é o caminho que leva à perdição, mas estreito o caminho que conduz à salvação. A igreja local, galera, como nós discutimos na BD também, ela é muito importante, nosso local de reunião, de comunhão, uma das formas de evangelizar. Mas a gente não deve se esquecer que quando Cristo, né, se entregou na cruz, o véu do templo se rasgou. Quando ele consumou, né, a palavra no original é telestai, se eu não me engano, Rian e Gabriel, se lembrar, pode colocar aí no chat, telestai, alguma coisa do tipo, está consumado no sentido de foi-se cumprido, tudo o que haveria de ser feito foi feito. E foi exatamente isso que ele fez. A presença de Deus agora não está mais confinada a um espaço, ela está em nós, ela está no verdadeiro cristão. E nós devemos lembrar disso, né? Como diz lá João 2, Deus quer viver em outro templo, que somos nós, edificados como pedras vivas. Né? Vou ler o que vocês escreveram aí, ó. Jardim lembrou da igreja de Atos. Isso aí, o Gabriel colocou o termo certo, o tetelestai. Obrigado, Gabriel. Estava tentando lembrar. Que é o que Cristo falou, né? Rian também disse aí, tetelestai. Né? Foi o que Cristo falou quando ele entrega o corpo dele, está consumado lá, isso aí, ó, cumprir. Já está tudo feito. Pronto. Agora nós devemos seguir e servir a esse Deus. E segundo ponto ainda em relação a essa questão de templo fechado, aberto, e o que é ser igreja, lembrando da nossa EBD lá para quem participou, a igreja é a noiva de Cristo, galera. Mais uma vez eu digo, pastor que não quer fechar a porta da sua igreja, talvez ele esteja muito mais preocupado com o negócio do que com a igreja de Cristo. Porque a prática do nosso culto, galera, ela acontece muito mais fora da igreja do que dentro. Uma vez que a gente deve entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, como está escrito lá em Romanos 12, 2. Ela acontece no nosso dia a dia, no nosso testemunho, na maneira como a gente vive fora dela. É lá que a gente dá testemunho, é lá que a gente é exemplo, é lá que a gente cultua e adora o nosso Deus, servindo a Ele na sociedade. Como slogan da nossa juventude a partir desse ano, né? Nós não somos a juventude light, a juventude luz. A palavra de Deus não manda a gente ser tempero dessa terra, ser sal e luz. Então é exatamente isso que nós temos que ser. E não se preocupar se o templo físico está fechado ou aberto. Está fechado, amém, mas ele está aberto aqui. Olha nós aqui. Olha a igreja reunida. Olha o culto que a gente vai participar daqui a 12 minutos, acontecendo normalmente. As nossas redes sociais, onde nós podemos continuar propagando a vontade de Deus. Os WhatsApp, para a gente continuar mandando vídeo, compartilhando, atendendo os nossos amigos que estão sofrendo. Eu iniciei essa EBD falando dos sentimentos que eu tenho percebido em relação aos amigos com os quais eu tenho conversado, de desespero, de receio, de medo. É uma hora muito oportuna para que nós possamos apresentar e falar desse Deus que nós servimos. Né? Gabriel lembrando aí das lives de sexta-feira. Obrigado. Priscila Alberice comentando, o templo somos nós. Exatamente. O Espírito Santo, o Deus habita em nós, como pedra viva, lá em João 2. E aí, Júnior, mas e aquele primeiro versículo lá de Hebreus, então, cara? Eu posso dizer o seguinte, galera, sim, a fé é a certeza daquilo que a gente espera. O texto está certo, é a palavra de Deus. Mas não porque nós desejamos algo, e sim porque Deus nos diz para a gente esperar acontecer o que Ele planejou. E sim, a fé é a prova das coisas que a gente não vê. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar pedindo para Deus aquilo que a gente acha certo, tentando dar ordem em Deus. A prova daquilo que a gente não vê, segundo Hebreus 11, não é porque a gente deseja materializar algo, né? Que a gente quer ver, mas é porque Deus quer colocar em nós aquilo que a gente não pode ver. Essa é a diferença. Ele quer colocar isso nos nossos corações. Pedro está dizendo aí, né, que é momento de a gente plantar as sementes do Evangelho. E exato, Pedro. Vamos aproveitar quantos de nós estamos, né, ou trabalhando menos ou trabalhando em casa, ou seja, saindo menos. Vamos aproveitar isso para manter uma maior interatividade com os nossos amigos não cristãos e apresentar para eles esse evangelho. O Jade comentou aí, né? E a fé não nos garante receber algo aqui na terra ou nessa vida, mas em um propósito maior, que é a vida eterna. Amém, Jade? A gente vai falar disso ainda aqui, daqui a pouquinho, fechando essa lição. E para corroborar, gente, em relação a essa vontade de Deus em nós,
1 João 5,14 diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Opa! Então calma aí. Não é tudo que a gente pede que Deus faz, galera. É aquilo que está de acordo com a vontade dele. Por quê? Filipenses 2,13 vai nos explicar um pouco do que esse texto, ou nos dar um pouco mais de entendimento sobre isso. Filipenses 2,13 diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Opa! Então calma aí. Não somos nós que decidimos o que vamos fazer. Na verdade, Deus faz o que a gente pede porque a gente pede a vontade dele, que ele já colocou em nossos corações, porque ele habita em nós. E então, agora a gente não pede a nossa vontade humana, carnal. A gente pede a vontade de Deus. É muito diferente. Já está complementando ainda, receber algo só aqui na terra. Exato, Jade. O próprio final do texto aí de Hebreus vai falar sobre isso. Então, galera, ter fé é ter dentro de nós o que Deus deseja. É se apropriar da vontade dele e não querer fazer com que ele atenda os nossos caprichos. Aquilo que a gente acha certo. Nós até podemos, gente, pensar, e pedir as coisas a Deus. Não é errado. Mas a gente tem que pedir de acordo com a vontade dele, e é isso que a própria palavra continua nos dizendo. Primeiro, Romanos 9:20, e vários outros textos, eu peguei eles só para a gente ter um, diz o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que fizeste a mim? Isaías vai dizer que o cabo não pode dar ordens ao machado. A vontade de Deus, irmãos, é soberana. Estava conversando, se eu não me engano, com o Ian e com o Gabriel um tempo atrás, me corrijam aí, irmão, se eu estiver errado. Nós, enquanto humanos, nós vemos a foto. Deus, ele vê o filme. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vê todo o contexto. Porque ele tem onisciência para isso. Nós vemos o momento. A gente está vendo a crise, a gente está vendo a pandemia. Deus vê o resultado disso. Ele vê a postura que nós vamos tomar. Porque ele vê o filme. Tiago fala um pouco sobre esse tipo de oração, ou sobre como nós deveríamos pedir as coisas para Deus. Tiago 4, dos versos 13 a 16, diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Rian, escreveu aqui no chat, Nós vemos a foto, Deus o filme. Exato. Adalberto está dizendo, 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Cristo só nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém, Adalberto. E é isso aí, galera. Olha o que o Tiago está dizendo. Vocês ficam fazendo o plano, mas vocês já perguntaram para Deus? Galera, só uma pausa, 9h24. Só lembrando, a gente tem mais 5 minutos e a gente já termina. Tá, galera? Pra vocês ficarem cientes e pro Herbert ficar tranquilo com o culto aí às 9h30. Tá tudo certinho. Olha que interessante, Cristo mesmo, pouco antes de ser traído, ele vai para o monte. Como é que é a oração dele para Deus mesmo? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Por que a gente não aprende a orar assim, galera? Pedro Paulo está dizendo no chat, todos estão percebendo o quanto somos frágeis. E o único caminho para receber a certeza de que tudo passará é confiar em Deus. Amém, Pedro. É o nosso último caminho e a nossa única certeza. E é exatamente o que eu ia falar, está aqui no meu rascunho da EBD. A verdade é que a gente é tão pequeno e impotente, e é só olhar para essa pandemia. E que adianta, as classes sociais, os títulos acadêmicos, os carros que a gente junta dinheiro para comprar e financiar, as roupas de marca. E, de repente, vem um vírusinho,
como alguns têm chamado, uma gripezinha que não tem vacina, e por isso essa gripezinha é séria, porque ela pode acometer muitas pessoas à morte. E aí, quem é o ser humano? De que adianta toda a riqueza, toda a arrogância, toda a prepotência? Salomão fala bastante sobre isso nos textos dele. Gabriel está dizendo, né? Triste pensar que talvez de tempos em tempos a igreja precise disso para se voltar ao Senhor. É verdade. Estava ontem com o Gabriel e com o Rian testando aqui, né, o chat para ver como é que ia funcionar direitinho. E lembramos, né, da gripe espanhola, há mais de 100 anos atrás. Matou milhões de pessoas. E agora, né, na nossa geração, nós temos a triste oportunidade de ver mais uma crise dessa, para que muitos cristãos possam acordar. Já está dizendo, algo invisível torna visível todos os nossos medos. Ótimo, Jade. É bom que você me ajude a chegar na reta final aqui, entrando na conclusão. Momentos como esse mostram como o nosso Deus é grande. Eu estava falando aí de Eclesiastes, né? Salomão fala muito isso. E com uma dica de leitura para o dia de hoje, são 12 capítulos pequenos, vale a pena ler. Concluindo, gente, tem gente pregando que a gente deve dar ordem para Deus. Não é bem isso que a palavra de Deus fala em relação à nossa fé. Nós devemos pedir a Deus aquilo que está em nossos corações, porque Ele pode ter colocado isso em nossos corações. E pediram para que Ele faça a vontade dEle. Rian está dizendo, né, tal como os deuses do Egito, os do século 21 também não são suficientes para nos livrar dessa peste. Amém, Rian. E é isso aí, só Deus, se for a vontade dEle. Então, gente, o que é fé, segundo o texto de Hebreus? Fé não é submeter Deus à nossa palavra, para que a nossa vontade se cumpra. Fé é a nossa submissão à palavra de Deus, para que a vontade dele se cumpra. Antes de terminar, eu vou falar um pouco do medo e do amor. O livro de João, né, 1 João 4, 7 e 8, e depois o 18, diz, né, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Verso 18. Olha que interessante, já você que falou. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus está nos dando, galera, uma ótima oportunidade para a gente abençoar também outras pessoas. Nesse momento de crise, olhe para o lado, lembre-se dos irmãos da nossa igreja, de outras pessoas de fora, que às vezes podem estar passando dificuldades. É uma ótima forma também de a gente mostrar o nosso caráter cristão, estendendo a mão e abençoando os menos favorecidos. Vamos nos preocupar e cuidar dos nossos e sermos cristãos verdadeiros. E fiquemos tranquilos, não é preciso ter medo. A palavra disse isso agora aqui no verso 18, porque o nosso Deus é amor, ele expulsa o medo. E outra coisa, irmãos, ele é Deus conosco. Desde quando o anjo, né, foi avisar, o Jade confirmou aí, ó, 1 João 4,18, é isso aí, ele expulsa o medo. Quando o anjo vai falar da virgem lá que ia ficar grávida, ele diz, Mateus 1,23, parte B, que lhe chamarão Emanuel, Deus conosco. E Jesus, quando ele vai voltar aos céus, em 28, Mateus 28, 20b, ele diz a mesma coisa. Eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Então, galera, vamos descansar em Deus. Vamos exercer a nossa fé real. A nossa fé realmente cristã, bíblica. Saibamos que Deus, ele está conosco, sim, nesse momento, e nós podemos descansar nele. Galera, são 9h29, eu gostaria de conversar mais com vocês, mas nosso tempo está chegando ao fim. Mateus Faria está dizendo, ouvi uma vez, Deus não salva os que vão à igreja, Deus salva os que são igreja. Amém. Exatamente. Ele veio para chamar a sua eclesia. O plano dele está concluído, galera. Basta que nós o sirvamos, busquemos viver a sua vontade nessa terra. Quero agradecer já a Diana Beatriz, Priscila, Alice, Heloísa, Sara, Natália, Adalberto, Gabriel, que está moderando para nós, Jeane, Pedro Paulo, Robson, Matheus Faria, Lucas Pedrosa, Herbert, Maiara, Gisele, Rian, também nosso líder. Obrigado pela presença de vocês, que Deus continue nos abençoando, que nós continuemos sabendo exercitar a nossa fé nesse mundo, que sejamos cristãos que vivamos de acordo com a vontade de Deus, sabendo que o nosso reino é para outra vida, galera. Que Deus nos abençoe, o culto vai começar
Bom culto, tô vendo os valeus aí, né? Valeu, Jade, valeu, Rian. Que Deus abençoe, galera. Gabriel, Rian, precisando, estamos à disposição. Que Deus abençoe e até a próxima. Tô vendo aí Priscila, May, Robson, valeu, galera. Valeu, bom culto para nós, galera. Bora pro culto. Deus abençoe. Valeu, bênção. Valeu, pessoal. Lembrando que esse EBD vai estar disponibilizado também no canal do YouTube da Juventude. E você que estiver vendo aí pelo YouTube depois, sabe que nós somos a Juventude da Igreja Batista Parque Safira. E você é nosso convidado, né? Tá seguindo as nossas redes sociais e acompanhando tudo que a gente tem produzido aí de conteúdo para o nosso crescimento nesse tempo, né? Valeu, galera. Bora pro culto.